Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um versículo da Palavra do Senhor. E o versículo qual nós iremos meditar hoje está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2, que diz assim a Palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Segundo alguns hebraístas e estudiosos que trabalham na área da linguística, a expressão a qual o Senhor Deus usa aqui para Abrão foi Lech Lechá. E essa expressão Lech Lechá significa sai para o teu bem, sai para o teu melhor, sai para ti mesmo. É muito importante entendermos o contexto no qual o Senhor Deus diz essas palavras. A região de Ur dos Caldeus, ou seja, a cidade de Ur dos Caldeus, era uma cidade muito próspera, muito rica. E tinha como pontos muito fortes a área da agricultura. Também a medicina era uma medicina muito bem avançada. E há quem diga que a geometria e a matemática já havia andado também em passos largos. Então nós podemos observar que a região de Ur, ou seja, a cidade de Ur dos Caldeus, era uma região muito bem aculturada. Era uma cidade muito bem desenvolvida. Só que eles também tinham como hábito o politeísmo. E o que é o politeísmo? É a prática de cultuar a vários deuses. Há quem diga que na cidade de Ur tinha muitos pseudos-deuses, semideuses e falsos deuses. Segundo a tradição judaica, o próprio pai de Abrão, Terá, ele era um fabricante de imagens de esculturas. Então nós entendemos agora um pouco melhor o porquê que o Senhor Deus disse para Abrão, sai para o teu bem, sai para o teu melhor, sai para ti mesmo. Este era o contexto o qual Abrão estava envolvido, no contexto de idolatria, no contexto de culto a falsos deuses. Então o Senhor Deus chega para ele e fala assim, Abrão, sai deste meio, sai deste politeísmo, porque o Senhor Deus já sabia o fim dele, o fim de todos aqueles que têm a prática de cultuar a outros deuses que não seja o único Deus de Israel. Mais para frente nós vamos entender um pouco melhor quando o Senhor Deus entrega os mandamentos nas mãos de Moisés. E um dos mandamentos do Decálogo é: não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Aí talvez alguns podem me dizer, mas eu não tenho essa prática de cultuar a várias divindades. Eu sirvo o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Talvez seja importante eu te dizer algo. Segundo João Calvino, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, dando a entender nas entrelinhas que de tudo o ser humano faz para si um ídolo. O ser humano consegue fazer do seu time de futebol um ídolo. O ser humano consegue fazer dos seus filhos um ídolo. O ser humano consegue fazer da sua posição social, do seu poder aquisitivo, um ídolo. O ser humano consegue fazer dos seus sonhos, das suas metas, um ídolo. E qual é o papel do ídolo? É ocupar a centralidade da vida do ser humano. Ou seja, a vida dele e dessa pessoa gira em torno dos seus sonhos, gira em torno da sua vida financeira, gira em torno do seu time de futebol. Este é um ídolo. E eu quero te dizer algo. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, ele não é egoísta, mas ele é um Deus exclusivista.
Se ele não ocupar o primeiro lugar na tua vida, o segundo lugar ele não quer ocupar. Então ele exige primazia na minha vida, ele exige centralidade na minha vida, ele exige o primeiro lugar na minha vida. Se ele não ocupar o primeiro lugar, o segundo lugar ele não quer ocupar. E Abrão estava na terra de Ur dos Caldeus, uma região muito próspera. Há quem diga que Abrão era muito rico, tinha muitos servos, muitas fazendas, muitos gados, muito ouro, muita prata. E para ele estava bem, estava vivendo normalmente, estava vivendo uma vida correta. Mas o ambiente o qual ele estava envolvido era um ambiente de idolatria. E o Senhor Deus disse para ele: sai, Abrão, sai deste lugar, sai deste meio, porque será melhor para ti mesmo, é para o teu melhor. Meus irmãos, assim como Abrão estava no engano, muitos de nós também podemos estar no engano. O livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12 diz: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu fim é fim de morte. O Senhor Deus já sabe qual será o fim se você não sair deste lugar. O Senhor Deus já sabe qual é o fim se você não der primazia a Ele na sua vida, se Ele não ocupar o centro da sua vida. Então Ele te convoca: sai para o teu bem, sai para o teu melhor, sai para ti mesmo. Abrão obedeceu e ele foi considerado amigo de Deus. Deus te convoca neste dia a você fazer um pacto de amizade com Ele. A Bíblia nos fala que nós éramos por natureza filhos da ira, mas através de Cristo Ele fez um pacto de paz conosco. E Ele te convoca, Ele quer ser seu amigo. Então que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.